Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este então não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa e amém. Nós estamos diante de uma história muito interessante. A história de Gideão está entre as mais conhecidas da Bíblia, pelo fato de apenas 300 homens, uma pequena tropa de soldados, ter vencido um exército tão numeroso, tão poderoso como era os midianitas. Para você ter ideia, o exército midianita era a junção de alguns povos. Era um exército composto de 135.000 soldados. Para você ter ideia, na chamada de Gideão, sumiu tudo aqui, na chamada de Gideão, ajuntou-se a ele 32.000 homens. Nós estamos falando aqui de cerca de 4 por 1. Gideão ainda estaria em desvantagem nessa primeira chamada. Só que ainda assim, Deus disse para Gideão que era muita gente. Tem gente demais com você, Gideão. Se você guerrear contra os midianitas com essa turma toda, vocês vão falar depois que vocês venceram pela força do seu próprio braço e vão se opor a mim. É gente demais. Isso aqui fica claro para a gente, fica assim, mais tranquilo da gente entender, mais fácil da gente entender. Quando a gente vai ver alguns filmes, por exemplo, algumas séries, eu gosto de série antiga, série medieval, aquele pessoal que lutava com espada ainda, aquele negócio todo. Tem uma que eu te recomendo, assiste com o controle na mão. Tem algumas cenas que não vale a pena, aí você pula. A tradução dela, O Último Reino, assisti agora esses dias. Tem uma que tem bastante sangue, mas a história é interessante, dos vikings. E aí nisso você percebe como que era. As guerras naquele tempo eram feitas homem a homem. Os soldados iam para o campo de batalha. O exército que venceria era aquele que sobrasse mais homens vivos.
As guerras eram assim. Por que a história de Gideão ficou conhecida pela coragem, pela ousadia, pela determinação e a vitória surpreendente daqueles homens? Perceba que quando restaram apenas 15 mil soldados dos midianitas, e Gideão e os seus 300, você pode ler a história, você vai ver isso que eu vou dizer aqui. Na primeira noite, 120 foram vencidos. Restaram 15 mil. Deus falou para Gideão: saia em perseguição a esses aqui. Vocês não tiveram que apanhar espadas nessa primeira luta, mas agora vocês vão precisar fazer. Ainda Gideão estava em desvantagem, porque era 300 contra 15 mil. E o texto diz que Gideão chegou a um lugar e ele pediu água e pediu pão para os seus homens. E as pessoas não quiseram dar pão e água para os 300 de Gideão, porque entenderam que seria um desperdício alimentar aqueles homens com pão e água, uma vez que eles perderiam o combate contra os 15 mil. Chegou a esse ponto. A vitória de Gideão e os seus 300 foi uma vitória surpreendente. É preciso lembrar que as guerras não eram como são feitas hoje. Gideão fez esse chamamento e ajuntaram-se então esses 32 mil. Olha que coisa interessante. De acordo com o livro de Números, todos os homens que chegassem à idade de 20 anos, eles tinham que estar preparados para a guerra. Eles deveriam estar preparados para o combate no campo de batalha. Só que chegou aqui nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que os midianitas estavam oprimindo Israel naquele tempo, durante 7 anos, gente. Os midianitas, eles tinham uma característica de invadir o território inimigo e saquear aquilo que estava armazenado no celeiro. Eles tinham como costume, aquilo que estava armazenado eles roubavam, aquilo que ainda estava no campo de batalha eles colocavam fogo. Os midianitas atacavam exatamente aquilo que era crucial para a sobrevivência do povo. E eles fizeram isso com Israel durante 7 anos. Não houve quem se levantasse contra eles. Não houve um corajoso sequer para guerrear contra eles, para liderar soldados para enfrentar os midianitas. Eles ficaram assim durante 7 anos. Deus então escolheu Gideão e 300 homens para essa guerra, para essa batalha. Esses 300 lutaram no lugar de todos os demais que deveriam estar preparados também para aquela guerra, mas não estavam. Eles haviam falhado. Eles estavam incapacitados. Eles não estavam em condições de lutar pelo Senhor. Como é que se deu a escolha desses homens? Primeiro, a escolha de Gideão foi uma escolha interessante. O texto diz, se você voltar um pouco, no capítulo 6, você vai ver que Gideão estava malhando trigo, ou seja, ele estava separando o fruto da palha dentro do lagar. O lagar era um buraco feito numa rocha, própria para pisotear uvas. É um lugar apertado. Gideão deveria estar fazendo isso na eira, um lugar mais amplo, apropriado para isso. Só que ele foi fazer no lagar. Por quê? O texto diz claramente que ele fazia isso por medo dos midianitas. Mas tinha um detalhe. Ele se escondia dos midianitas num lugar que naquela época, como não era tempo de colheita de uvas, os midianitas atacavam naquele alvoroço todo da invasão.
E eles não perderiam tempo olhando nos lagares. Gideão, então, teve essa ideia de separar o trigo dentro do lagar, porque lá os midianitas não olhavam. E ele fazia isso. E o texto diz então, Juízes 6, 14 e 15. O anjo do Senhor virou a Gideão e disse: vá nessa força, livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando a você? Respondeu então Gideão: ah, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Olha a escolha de Gideão. Gideão reconheceu a sua própria insignificância. Ele disse que da tribo de Manassés, a casa do pai dele era a mais pobre. Da casa mais pobre, ele era o menor. Ele estava dizendo para o Senhor com isso: olha, eu não tenho condições, eu não tenho forças para isso, eu não tenho capacidade para isso. É relativamente fácil ser humilde diante de Deus, mas ser humilde diante dos homens, reconhecendo que a casa é a mais pobre, reconhecendo que é o menor da casa, aí já é uma atitude um pouco mais difícil. Porque aí nós estamos falando de gente, olha, a casa do meu pai é a mais pobre, quer dizer, tem mais gente aqui à volta da casa do meu pai em condições melhor. Da casa do meu pai eu tenho vários outros irmãos e eu sou o menor. Eu sou o que tenho menos condições. Considerando os outros mais excelentes, é extremamente difícil estimar o outro, reconhecer a beleza do outro, a grandeza do outro, a possibilidade do outro, a força do outro, até ainda vai. Mas reconhecer que o que o outro faz é mais excelente do que o meu, isso é mais difícil. Admitir, de certa forma, que é o menor é até fácil, mas confessar que é o menor da casa do pai entre os irmãos é mais difícil. E Gideão fez isso. Eu estou reconhecendo a minha insignificância diante da casa do meu pai. A casa do meu pai é extremamente humilde de toda a minha tribo. Quando Gideão descreveu isso, na verdade, ele estava se colocando no lugar certinho do que Deus desejava. Quando ele reconheceu a sua insignificância, quando ele reconheceu a sua pouca força, ele se colocava exatamente no lugar que Deus desejava para usá-lo. Ai daquele que se colocar como resolvedor dos problemas e achar que por suas próprias forças é capaz de solucionar as situações adversas. Nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos totalmente carentes de Deus, carentes da graça de Deus, carentes da provisão de Deus, e quando reconhecemos a nossa insuficiência, nos colocamos à disposição para que Deus faça em nós e através de nós. Ele faria com que o nome de Deus fosse engrandecido. Eu sou o menor. Nessa mesma linha, Davi já era um ungido rei de Israel. Em 1 Samuel capítulo 24, versículo 14, Davi se considerava como um cão morto. O que vale um cão morto? Ele se colocava diante de Deus: olha, eu sou fraco, eu não tenho condições, eu não tenho habilidades, mas é Deus quem faz em mim. Sabe o que é isso? Reconhecer a própria insuficiência. O orgulho, gente, é um problema sério. Todo orgulhoso, ele entra em confronto com Deus. O orgulhoso, ele tenta roubar a glória que é de Deus. O orgulhoso, ele tenta roubar a honra que é de Deus.
Provérbios 16, 18 diz que o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda, precede a ruína. O orgulhoso, ele não reconhece que quem faz é Deus. O orgulhoso, ele não reconhece que a glória é de Deus. O orgulhoso, ele acha que tudo dele é melhor. O orgulhoso, ele toma para si o mérito daquilo que ele alcança como bom resultado. Assim é o orgulhoso. A escolha de Gideão se deu a partir do reconhecimento de que ele era insignificante diante da proposta que Deus tinha para ele. Por que Deus escolheu Gideão? Segundo aspecto, além dele reconhecer a sua pouca força, ele estava disposto a obedecer a Deus. A obedecer a Deus. Sabe o que é obedecer a Deus? Pense comigo. 300 homens contra um exército numeroso de 135 mil soldados. Deus fala para Gideão: apanhe cada um desses 300 uma tocha, fogo numa tocha, uma buzina na mão de cada um, um cântaro, uma vasilha, um vaso na mão de cada um. Não desembanhe a espada. Vocês vão invadir o território do inimigo, o arraial do inimigo, e vocês vão erguer essa tocha, quebrar o cântaro, soprar a buzina, e ao mesmo tempo também, eu não sei como é que eles arrumaram para fazer isso tudo na mesma hora, soprar a buzina e gritar em alta voz: espada pelo Senhor e por Gideão. 300 contra 135 mil, sem apanhar espada, fazendo essa brincadeira toda de tocha, de quebra vasilha, de grita, sopra buzina. Irmãos, cá para nós, você faria um negócio desse? Faria, pastor, faria, porque você sabe o resultado aqui, mas na hora, tem coisa que Deus fala conosco, às vezes, muito mais lógica do que isso, e a gente já tem um pouquinho de dificuldade. Por que deu a escolha de Gideão? Porque apesar do plano parecer ser maluco, Gideão estava disposto a obedecer a Deus. Julgar-se insuficiente, julgar-se pequeno é fácil, mas obedecer a Deus em certas maluquices é bem mais difícil. Tem coisa que Deus fala conosco, irmãos, que parece irracional. Aliás, a fé é assim. O que é a fé? A fé, segundo aos Hebreus, é a esperança das coisas que não se vê. É a expectativa daquilo que não se pode ver, que não se pode apalpar. Daquilo que é irracional. Essa é a fé. Gideão estava disposto a obedecer à voz de Deus. Todavia, aquele que não está disposto a seguir a orientação de Deus, não está habilitado para as grandes batalhas do seu reino. A obediência é que nos faz perseverar na direção daquilo que Ele quer que aconteça. A obediência é que nos faz permanecer na direção certa, perseverar em direção ao alvo. A obediência é que nos faz manter firmes em meio às adversidades. A obediência é que nos faz glorificar o nome dEle diante das vitórias. A obediência é que nos faz alcançar o propósito. Sempre, escute isso, sempre que Deus nos chama para realizar uma tarefa que parece grande demais, devemos ter o cuidado em olhar para o Senhor e não para nós mesmos. Isso é obediência. Gideão reconheceu a sua insignificância. Ele reconheceu a sua falta de forças. Ele reconheceu a sua pequenez.
Só que diante da proposta que Deus fez para ele, ele preferiu obedecer do que olhar para a sua insignificância. Porque obedecendo ao Senhor, apesar da sua insignificância, Deus daria vitória para ele. É isso aqui que está o X da questão. É nisso aqui que está o grande segredo. Porque se deu a escolha de Gideão, ele reconheceu a sua pequena força, ele estava disposto a obedecer. Por que deu a escolha de Gideão? Por fim, na escolha de Gideão, ele restaurou o culto a Deus. Olha o que diz Juízes, capítulo 6, versículos 25 e 26. O Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste ídolo da deusa Acera, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste ídolo da deusa Acera, que você irá cortar. O que nós temos aqui? Olhe para mim para você entender o contexto, se você já não conhece. Gideão foi chamado por Deus. Na casa do pai dele havia um altar a Baal. O pai de Gideão, chamado Joás, era uma espécie de sacerdote de Baal. Ele cuidava de um altar de Baal na sua própria casa. Ele cuidava de um poste ídolo, que era uma espécie de uma madeira levantada para o culto a uma deusa chamada Acera. Tudo isso na casa do pai dele. O que Deus falou com ele? Gideão, vai na casa do seu pai, derrube esse altar de Baal, derrube o poste ídolo, a madeira que foi colocada lá como adoração a Acera, e no lugar faça um altar ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Mate um touro e ofereça lá nesse altar em sacrifício. O que Gideão fez? Quando você pega o texto do capítulo 6, você vai ver que Gideão foi obedecer à voz de Deus, mas a região, tanto o seu pai quanto as pessoas vizinhas, estavam tão envolvidas com a idolatria, e era essa a causa da invasão dos midianitas. Juízes é assim. O livro de Juízes ocupa um período de 350 anos. Altos e baixos espirituais da história de Israel. Eles estavam totalmente envolvidos com a idolatria. E agora Deus, olhe para mim. Quem me ouve diz amém. Quem me ouve diz amém. Israel estava totalmente envolvido com a idolatria. E aí o Senhor falou para Gideão: quebre esse altar e faça um altar de adoração. Por que Gideão foi chamado por Deus? Porque ele estava disposto a restaurar o culto em adoração ao Senhor em Israel. Ele estava disposto a restaurar o culto a Deus. Diz o texto que Gideão foi pela madrugada na casa do seu pai e destruiu o altar, porque ele ficou com medo das pessoas vizinhas. Tanto é que diz o texto que quando amanheceu o dia, as pessoas olhando para o altar de Baal derrubado, eles procuraram saber quem é que tinham feito aquilo. Agora sabe qual que é o detalhe? Joás, o pai de Gideão, ainda estava vivo, mas por causa da sua idolatria, ele não foi escolhido para liderar o povo contra os midianitas. Gideão foi escolhido no seu lugar. O que indica que Gideão já era contra a idolatria fincada na casa do seu pai. Gideão derrubou esse altar e liderou então, e levantou e edificou um altar em adoração ao Senhor. Sabe como se deu a escolha de Gideão? A escolha de um vencedor. Gideão tinha um coração consagrado ao Senhor. Gideão tinha um coração voltado para o Senhor.
aquele que quer ser escolhido para a realização de grandes feitos na obra de Deus, precisa ter um coração totalmente entregue ao Senhor. Precisa ter um coração totalmente voltado para o Senhor. Precisa ter um coração devoto ao Senhor. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no coração de uma pessoa precisa ser tirado fora, e é um tipo de idolatria. Aquele que conhece a Deus de verdade sabe o que é um ídolo. Talvez, senhoras e senhores, não nos prostramos de joelhos diante de alguma imagem de escultura, e mesmo assim estamos na prática da idolatria. Talvez não nos ajoelhamos diante de algum relicário, diante de alguma arte, mas a idolatria, ela pode envolver pessoas, ela pode envolver bens. A idolatria vai muito além do que simplesmente um quadro de um ídolo, ou uma imagem qualquer feita de gesso ou de pedra. Tem muita gente envolvida com idolatria. A idolatria moderna, sabe o que é? Tem muita gente se curvando diante do altar em que o ídolo é ele mesmo. O mundo de hoje é caracterizado por idolatrias modernas. Idolatrias que até se infiltram de maneira sorrateira e enganosa, até mesmo na igreja. Existem idolatrias modernas, até idolatrias evangélicas, em que o sujeito espelha-se tanto em alguém, em um pastor, em um cantor, em um líder qualquer, ao ponto de caminhar quase que para adoração. Realmente, a idolatria moderna é construído no altar, o eu, em que o meu é melhor, em que eu sou melhor, em que o que eu faço e aconteço. Não poucas as pessoas se curvam nesse altar da adoração a ele mesmo, adoração de si mesmo, o Deus de si mesmo. A idolatria está presente, guarde isso. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça, ao orgulho, ao materialismo, em vez de confiar somente em Deus. O coração de Gideão estava totalmente entregue ao Senhor, a ponto dele derribar o altar idólatra da casa do seu pai e levantar um altar de adoração ao Senhor. A palavra de Deus para nós aqui nessa noite é essa: abra mão de tudo aquilo que ocupe o lugar de Deus no seu coração. Você não deve se curvar diante de mais nada, a não ser diante de Deus. O que você tem, o que você é, pertence ao Senhor. Não faça de você mesmo o seu principal foco. Ame você, cuide de você, mas não faça de você o seu principal foco. À medida que perdermos de Deus o nosso foco, nós vamos entrar na contramão das coisas. Deus precisa ser a prioridade na nossa vida. Passaremos a analisar agora então como se deu a escolha dos demais homens. A escolha de Gideão se deu porque ele estava disposto a cultuar ao Senhor. A escolha de Gideão se deu porque ele estava disposto a obedecer. A escolha de Gideão se deu porque ele entendia a sua pouca força. E os outros 300? Primeiro, olha o que diz o texto. Nós lemos versículo 2. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. 32, eu já disse, 32 mil contra 135. O exército de Gideão já estaria em desvantagem, mas Deus conhecia aquele povo, gente. Deus sabia que se eles entrassem daquele jeito, eles iriam roubar a glória.
Mesmo oprimido e humilhado, aquele povo era muito orgulhoso. E Deus disse: olha, tem gente demais, Gideão. Vocês vão glorificar a si mesmos. Vocês vão exaltar a si mesmos. Deus sabia que se todos aqueles homens fossem à guerra, eles se vangloriariam da vitória e tomariam a glória para si. Deus queria que uma pequena força entrasse no campo de batalha, para que quando terminasse a guerra, todos pudessem dizer: isto quem fez foi o Senhor. Isto quem fez foi o Deus Todo-Poderoso. A vitória estaria evidente que foi a mão de Deus quem conduziu. Gideão deveria reduzir a quantidade de homens, para que eles então pudessem fazer com que o nome de Deus fosse exaltado. Aliás, até um número grande de 32 mil poderia atrapalhar o fator principal da vitória daqueles 300, que foi o fator surpresa. Os midianitas não estavam esperando. Gideão e os seus 300 se achegaram ao acampamento de maneira surpresa. O plano do Senhor era esse: que eles aparecessem de forma surpreendente. Escute uma coisa: aqueles 300 foram escolhidos porque no meio de 32 foram apenas eles que estavam dispostos a deixar que o nome de Deus fosse glorificado. Escute isso: para algumas pessoas, a vida é menos importante do que a glória. Para muitas pessoas, ele se exaltar, ele receber a glória, os aplausos, é até menos importante, é mais importante do que a sua própria vida. Deus procura pessoas, contudo, que trabalhem para que o nome dele seja glorificado. Olha o que diz o texto. Nessa mesma linha, em Lucas 17:10, Jesus disse um negócio ensinando para as pessoas que estavam no campo cuidando de ovelhas e arando a terra. Jesus disse assim: olha, quando vocês voltarem para a casa do seu Senhor, diga o seguinte: somos apenas servos inúteis, cumprindo o nosso dever. Sabe o que Jesus está dizendo? O servo não recebe glória. O servo não usurpa o lugar do seu Senhor. O servo não toma a glória do seu Senhor. O servo simplesmente reconhece que ele está cumprindo simplesmente o seu dever. Eu falei aqui na escola dominical de manhã, vou repetir agora: Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora tem uma coisa que Deus divide conosco, que é a alegria. A glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Como é bom poder servir ao Senhor. Como é bom poder servir a sua igreja. Como é bom poder servir ao seu reino. Eu estou falando aqui para pessoas que servem, estou falando aqui para diáconos, estou falando aqui para alguns líderes, estou falando aqui para componentes do ministério de louvor, para gente que fazem parte do altar, para líderes de células. Como é bom, como é agradável, como é uma alegria poder servir. Você se sentir útil, você se sentir alegre em servir, não é pecado. Tomar a glória que é. Mas a alegria, ela é dividida. O servo, ele fica alegre em poder servir ao seu Senhor. Ele se sente alegre em poder compartilhar com o seu Senhor, da oportunidade de servi-lo. Seguindo essa mesma ideia de que temos que esquecer que os campos que aramos, que as ovelhas que vigiamos, Deus então compartilha conosco a sua alegria e não a sua glória. Se secretamente esperamos alguma glória para nós mesmos, estaremos entre os eliminados. 32 mil.
31.700 descartados, eliminados, não estavam prontos para aquela batalha. Vou repetir: se qualquer coisa que vamos fazer para Deus, se qualquer coisa que vamos fazer na vida, se nós estivermos esperando apenas glória própria, nós estaremos entre os eliminados. Por que que os 300 foram escolhidos? Porque eles estavam dispostos a glorificar ao Senhor através daquilo que eles estavam fazendo. Segunda coisa, por que que eles foram escolhidos? Porque eles eram corajosos. 32 mil. Desses 32 mil, sabe quantos estavam com medo? Sabe quantos estavam se sentindo ameaçados? Juízes 7:3. Diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, deixe o monte e volte para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. A pregação de Gideão foi essa. Está achando que a minha pregação às vezes é meio complicada de se ouvir? Gideão compareceu diante de 32 mil, uma multidão, irmãos. Pensa no auditório grande. Pensa no auditório que podia cantar, deixa pegar, deixa queimar e por aí vai, que pegava fogo. Mas Gideão começou a pregar o seguinte: olha, quem está com medo pode voltar. Quem está com medo, quem está assombrado, quem está desesperado, pode voltar para casa. Volte para casa quem está com medo. 22 mil. 22 mil ao ouvir a pregação de Gideão, de quem estava com medo, retornaram apavorados. Havia dentro daqueles homens a desmotivação, porque eles entenderam que aquela guerra era uma batalha perdida. Era uma guerra perdida. Tem gente assim. Tem gente que diante dos desafios da vida, ele desanima, ele fica com medo, porque ele olha para a luta e diz: isso é uma batalha perdida. Eu estou com medo, eu vou voltar para casa, porque a batalha é perdida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: podemos estar até em desvantagem, reconhecendo a nossa pouca força, reconhecendo a nossa insignificância diante do tamanho do desafio que está à nossa frente. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: quem luta por nós é um Deus que jamais perdeu uma batalha. Ainda que pareça que estejamos em desvantagem, mas o Deus que está conosco é maior do que a própria luta, e Ele nos dará vitória em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Quem está com medo, volte. Eles ouviram essa pregação de Gideão e respiraram aliviados. Maravilha, não vai ser preciso morrer? Voltar para casa? Era melhor admitir que estava com medo e guardar a vida do que falar que está com coragem e morrer. A verdade é que no exército dos vencedores não há espaço para medrosos e covardes. A lei de Moisés aceitava algumas exceções militares para algumas pessoas na convocação para lutar em uma guerra. Deuteronômio 20. 5-8. Quais são as exceções? Escute. Os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para sua casa. Se você morrer no campo de batalha, outra pessoa dedicaria a sua casa. Segunda coisa: se alguém acabou de plantar uma vinha, uma videira, e ainda não comeu dos seus frutos,
Se tiver alguém nessa situação, vá para casa. Porque se você morrer no campo de batalha, outra pessoa comeria dos seus frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa. Tome a mulher como esposa. Porque se você morrer no campo de batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: se alguém aqui está com medo e angustiado, volte para casa. Porque se estiver com medo e angustiado, pode ser que amedronte outra pessoa. O que a lei está dizendo? O que a lei está determinando? Diante de uma guerra, o líder, o general, dizia todas essas coisas. Quem construiu uma casa e não está morando nela, quem está noivo e não se casou ainda, quem plantou uma vinha e não comeu do seu fruto, quem está com medo, volte. Quem está com medo pode ir embora. Para que você não fique aqui no campo de batalha, com medo, e você fale com mais alguém, e você também faça outra pessoa ficar com medo. O medo é um sentimento contagiante. Existem alguns sentimentos nossos que são contagiantes. O medo, a amargura, a tristeza. Eu conheço pessoas que são tão amarguradas, que se você parar para conversar com ela 10 minutos, você sai de lá também derrotado. Você sai de lá pensando que tudo acabou. Porque essa pessoa começa a voltar tanta amargura da alma. Ela começa a falar tanta coisa ruim. E começa a reclamar de tanta coisa que você vai parecer igual Salomão no dia que ele estava angustiado e ele escreveu: peraí, trabalhar é inútil. Salomão um dia estava angustiado nesse ponto. Trabalhar é inútil. Você trabalha, recebe pouco. Bom mesmo era nem ter nascido. O cara estava para baixo. E tem gente que é assim. Então o mandamento era esse. O general diz lá no campo de batalha: quem está com medo, volte. Quem está tímido, quem está se sentindo ameaçado, volte para casa. Para você não correr o risco de contaminar outra pessoa. Escute isso. Aquele que deseja sucesso naquilo que faz, não deve dar ouvido aos covardes e aos medrosos. Aquele que deseja vitória naquilo que faz, não pode dar ouvidos aos murmuradores. Nas fileiras dos fracassados existe um lugar reservado para os covardes e medrosos. Não há lugar reservado entre os vencedores para aqueles que são medrosos, para aqueles que são covardes. Somente alcança a vitória, somente alcança sucesso naquilo que faz quem se desprende do medo. E a ordem era essa. Gideão fala com a turma aí, quem está com medo para voltar. 22 mil. 22 mil. Tudo com medo. Por fim, como se deu a escolha dos 300, esses 300 estavam atentos à eliminação dos demais, porque eles estavam desatentos. Nós lemos aqui o texto, eu não vou repetir a leitura do texto. A prova foi uma prova, assim, aparentemente mais insignificante. Sobraram 10 mil, Gideão. Leve eles agora ao rio e manda beber água. Quem eu falar com você, separe para um lado, você separa para esse lado. Quem eu disser para você, separe do outro lado, você separa do outro lado. Quem eu disser que estes irão com você,
estes irão com você. Quem eu disser que estes não irão com você, não irão com você, e você manda voltar para casa. Gideão chegou no riacho e disse para aqueles homens: bebam água. Gideão recebeu a ordem de Deus: olha, quem se abaixar, colocando a boca na água para beber, você separa de um lado. Quem pegar a água com a mão, trazer a boca, você separa do outro. Naqueles dias, tanto judeus como árabes viajavam com sua bagagem nas costas. Havia nesse sentido duas maneiras de beber água na viagem. A primeira, o viajante desceria a bagagem, se ajoelhava e colocava a boca lá na água. A segunda, o viajante manteria a bagagem nas costas, apanharia a água com a mão e traria a boca. Esse segundo tipo, segundo jeito, duas coisas aconteceriam aqui. Ele ganharia tempo, desce bagagem, põe bagagem no chão, pega água, acaba de beber água, volta, pega a bagagem, ele perde tempo. Bebendo, apanhando água com a mão e trazendo a boca, primeiro ele ganharia tempo. Segundo, ele estaria vendo tudo o que estava acontecendo à sua volta. Ele estaria atento a um ataque repentino de algum saqueador. Esse homem manteria a atenção total à sua volta. O texto diz que esses que apanharam água com a mão e trouxeram a boca, dos 10.000, apenas 300 fizeram isto. E foram separados a um canto. 9.700 do outro. Quando esse processo terminou, Deus falou para Gideão: esses 300 que apanharam a água e trouxeram a boca, vão com você. 9.700 que abaixaram para beber água, você manda de volta para casa. Parecia uma prova até meio idiota. Parecia um teste assim, muito simplório. Mas Deus falou: Gideão, são esses que irão com você. Escute aqui o que eu vou lhe dizer. A prova definitiva da escolha dos 300 estava nessa forma aparentemente insignificante de beber água. Uma atitude muito simples. Mas preste atenção. Pequenas coisas frequentemente revelam a nossa real situação. Aquele que ignora pequenas coisas dificilmente viverá grandes realizações. A nossa vida é feita de detalhes. A nossa vida é feita de pequenas coisas. Nós não podemos ignorar os pequenos detalhes. Quando nós ignoramos os pequenos detalhes, nós corremos o risco de abrir mão de uma pequena planta, de uma semente que acabou de germinar, mas que pode se transformar em uma grande árvore que vai produzir muita coisa. Então guarde isso. A vida é feita de muitos detalhes. Quem ignora os pequenos acontecimentos dificilmente viverá as grandes conquistas. 300 homens não ignoraram os pequenos detalhes. E eles fizeram parte de um dos grupos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que foi um grupo de apenas 300 homens,
que venceu um exército numeroso de 135 mil soldados. Eles estavam atentos. Palavra de Deus para o nosso coração aqui nesse finalzinho de culto: esteja atento aos detalhes, esteja atento às pequenas coisas, não abra mão dos detalhes, faça a leitura correta dos acontecimentos à sua volta, não deixe passar nada desapercebido, esteja atento, porque pode ser que nesse detalhe esteja a chave que Deus quer que você apanhe para abrir grandes portas. Você pode estar de pé comigo, por favor? Deus deu 300 homens a Gideão e os transformou em um poderoso exército que derrotou um grande inimigo. Escute, Juízes 8:28, assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram uma cabeça. A terra ficou em paz durante 40 anos, durante todos os dias de Gideão. Através daquele pequeno exército, Deus trouxe paz à nação. Deus trouxe paz àquele povo. O inimigo foi subjugado. A nação foi vitoriosa. Houve um tempo de 40 anos de paz. Agora eu achei um pensamento do Dake muito interessante nisso aqui. Escute. Dake disse que quando Deus estava orquestrando tudo isso, Ele tinha em mente a ideia da realização de um grande milagre, e que isso seria registrado no seu livro, que naqueles dias já estava sendo escrito. E isso seria lido gerações após gerações, como testemunho de que não há nada impossível para Deus. O que ele estava querendo dizer com isso? Quando ele separou esses 300 aqui, Deus já tinha em mente: olha, vou fazer esses acontecimentos aqui porque isso vai estar na Bíblia. Isso vai ser lido de geração após geração. E um dia, nesse dia, no dia de hoje, 20 de março de 2022, o povo da Batista Renascer vai estar reunido lá, na cidade de Caratinga. E isso vai ser contado como prova de que eu faço coisas impossíveis. Você crê nisso? Você crê nisso? Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Seguindo essa ideia do Dake. Tem coisa que às vezes a gente não entende, a gente não compreende agora, mas pode ser que Deus esteja fazendo você atravessar um determinado momento e situação da sua vida, para que lá na frente você conte e o nome dele seja glorificado como testemunha de que ele ainda faz grandes coisas. Não murmure da situação, meu filho. Não reclame. Encare esse negócio aí de peito aberto, cabeça erguida, porque Deus está com você. Você crê nisso? Você crê nisso? Levante a sua mão aos céus. Eu não posso cante isso para ele, cante. De pé diante da tua glória, não. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim.
esse altar. Mostra pra este povo que há Deus em Israel. Que Deus te abençoe. Deus guarde você. Deus acrescente em você fé e esperança em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, de portas abertas, frutífera. Uma semana próspera, uma semana de livramentos, uma semana de proteção e cuidado de Deus. Deus guarde você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Diz amém. Que a graça, o amor e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria. Glória a Deus.